Esse vídeo vai me trazer boas lembranças. Eu vou falar desse livro, Odyssey, a trajetória do consultor de sucesso. Agora, antes de eu falar mais desse livro, que é muito bom, eu vou contar como tudo começou. Tudo teve início em 2008, em San Diego, quando eu fui fazer um treinamento com John Butler, um irlandês, o livro A Empresa da Irlanda. E esse treinamento mexeu muito com a minha cabeça. Foi um divisor de águas na minha carreira profissional, no sentido de, principalmente, de organizar isso aqui com relação a posicionamento, diferenciação, criação de autoridade e metodologia para você ser percebido pelo cliente da maneira adequada, né? Eu vou falar em 4 níveis, daqui a pouco vou falar quais são essas maneiras, né? E você conseguir vender o seu serviço de consultoria, o seu treinamento pelo valor que ele tem, né? Não mais, não menos, pelo valor que ele tem, tá? Então esse treinamento foi assim foram 12 pessoas, inclusive eu trouxe 12 pessoas que era o máximo, era uma turma, é engraçado, né, hoje em dia, né, com as turmas do jeito que estão, era no máximo 12 pessoas e critérios bem rigorosos de verdade para fazer parte dessa turma de treinamento. O manual foi esse aqui, né, o manual do treinamento, foram 6 dias de treinamento, sem uma tela de PowerPoint, sem um recurso tecnológico, todo mundo sentado num círculo, como se fosse num semicírculo, 6 dias conversando e as apresentações tudo com canetão e flip chart, né? Esses eram os recursos que a gente tinha para trabalhar os 6 dias. E que eu vou te dizer, que diferença que fez, né? Então, para mim, foi, quando eu voltei para o Brasil, aplicando, utilizando essa metodologia, para mim fez uma enorme diferença. Em 2016 a 2019, eu me tornei representante do Odyssey Consulting Institute, que é da Irlanda, para todos os países de língua portuguesa, onde com isso eu acabei trazendo o livro e traduzindo o livro para o Brasil, para publicar aqui no Brasil. Esse é o livro, por curiosidade, a versão brasileira, essa foi a versão original em inglês, né? E eu também tenho aqui uma versão do meu amigo Hassan, da Turquia, né? Aqui está o livro do Odyssey em turco, né? É um cara muito bacana, que também a gente também se tornou representante do Odyssey lá, na Turquia. Bom, o John, ele tinha algumas sacadas muito bacanas, muito interessantes e às vezes um pouco fortes, como por exemplo, ele falava, você vende o seu serviço pelo preço que você acredita que você vale. E ele mesmo falava que às vezes gerava atrito, confusão com algumas pessoas, mas ele acreditava muito nisso. Então, isso envolve também autoestima, né? E metodologia. Outra frase muito interessante que ele falava é quando alguém ficava cheio de desculpa, cheio de mimimi, cheio de enrolação, né? Ele virava para a pessoa e falava assim, saia da tua frente. Né? Então, às vezes a pessoa tem tudo e a pessoa continua na frente dela, né? Por isso que as coisas não acontecem. Ele era um cara muito bacana, com sacadas e tiradas muito boas. O livro, eu acredito, como já falei, para mim, o maior valor dele é você se valorizar mais, você ter para você ter os corretos paradigmas de pensamento, caso você queira ser um profissional diferenciado. Também vai trazer uma metodologia muito interessante, chamada Flash Odyssey. Antes de falar da Flash, eu vou falar dos quatro níveis de consultor que ele traz. Imagine uma pirâmide. A base da pirâmide são os soldados. Eu vou usar uma terminologia mais simples, tá? Os soldados. Essas pessoas, elas vendem barato, está mais para commodity, não tem muita experiência, é a porta de entrada da esmagadora maioria dos consultores e é quem vende preço. O segundo patamar da pirâmide seria dos especialistas. Os especialistas, é muito comum na categoria especialistas terem professores universitários e pessoas que já estão há muito tempo fazendo consultoria, mas ambos, tanto o soldado, que eu chamo de soldado, né, quanto o especialista, eles vendem produto. O cliente pede a proposta, eles mandam, né, seja por WhatsApp, por e-mail, né, então eles estão vendendo um produto. O terceiro nível é o conselheiro de confiança. Esse é
Essa deveria ser a meta para quem quer se diferenciar, né? Conselheiro de confiança. Quando você se posiciona como conselheiro de confiança e o cliente manda uma mensagem pedindo para você mandar uma proposta de um dia para desenvolvimento de líderes, você não manda. Você pede uma reunião para fazer perguntas e anotações, conhecer o cliente, saber qual que é o problema, o que de fato está acontecendo. Isso faz uma diferença enorme. Eu vejo muita gente boa, muita gente qualificada, muita gente experiente, doida, ficando o dia inteiro mandando proposta por e-mail, por WhatsApp para o cliente e depois levando perdido. O cliente não retorna, não se comunica, né? Agora, clientes experientes que procuram qualidade, eles vão querer conhecer o consultor, a consultora, eles vão pedir reunião. Então a maneira como a gente é tratado pelos clientes já diz qual o posicionamento que a gente está tendo, qual a percepção que a gente está tendo, como é que o mercado percebe o teu posicionamento. Quando você é uma pessoa, uma autoridade, né, a pessoa vai querer conversar com você. E o quarto nível é o de mentor, que é um pouco diferente, na minha opinião, do que se tem hoje, que também na moda, esse negócio de mentoria. Mentor, vamos colocar assim, na minha opinião, todo consultor ou consultora, pode ser consultor, treinador, coach, headhunter, palestrante, que quer se diferenciar no mercado, deveria ir para conselheiro de confiança. E dá para fazer um plano para chegar lá. Agora, para mentor, eu não acho que dá para fazer plano. O mentor, você é eleito, você é chamado, você é colocado pelos clientes lá. Quando você vira mentor, você vira um companheiro de jornada do seu cliente, segundo essa metodologia. E não dá para ter muitos clientes, porque eles demandam muito tempo. Tá? Você acaba sendo fonte de consulta para praticamente tudo. Você é um companheiro de jornada da vida do teu cliente, né? Então eu diria que isso aqui é um enorme privilégio quando um cliente te coloca nesse nível. Então essa é uma parte muito rica, muito interessante do livro, entender esses 4 níveis de atuação. E um outro ponto que eu vou chamar a atenção é da Flecha Odyssey, que é a metodologia que o John criou desde o momento de você iniciar o processo de venda até a entrega do produto. E aqui a parte fundamental são as reuniões com o seu cliente. Reunião, conversar, e hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que facilitou muito o uso, que ficou normal e comum o uso de vídeo, tem que tirar proveito disso. Se for na sua cidade, a uma distância de bate e volta, vai visitar teu cliente. E isso faz uma diferença gigantesca. Se não der, pelo tamanho do Brasil, pelo menos uma reunião de vídeo. Inclusive, é uma maneira de testar o nível de comprometimento do teu cliente com a tua opção de proposta. Porque se o cliente começa a ficar bravo, ficar nervoso, falar que não quer reunião, e o teu valor é um valor mais alto, um trabalho diferenciado, provavelmente, enorme chance de você não conseguir fechar a venda. Tá? Ou às vezes você é só mais um, provavelmente o mais caro, que vai ser usado para facilitar a contratação de outro fornecedor que já foi escolhido. Tá? Então, esses 2 pontos com relação a esse livro são, para mim, na minha opinião, de aplicação prática, imediata e de muito valor, que são os 4 níveis de posicionamento do consultor e a Flecha Odyssey. Tá ok? Então é isso. Recomendo muito esse livro, é um livro bem diferenciado, ele foi escrito pela Imelda, que é a esposa do John. O John, em vida, infelizmente, ele não escreveu esse livro, e o Dr. Shane Tracy, que é um canadense que se tornou sócio da Imelda por um período de tempo enquanto estava ativa a empresa. Mas, como eu fiz o curso com o John, né, isso aqui é a metodologia do John, tá ok? Então, fica a dica aí para vocês que querem uma carreira mais sólida, longeva, se diferenciar, ter um correto posicionamento em atividades como consultoria, treinamento, mentoria, coaching, palestrante ou qualquer outra atividade semelhante. Tá aqui, Odyssey, a trajetória do consultor de sucesso. Grande abraço.